Olá e sejam bem-vindos a mais um Linha de Meta. Passaremos em revista aquilo que foi a 100ª edição da Volta Ciclista à Catalunha, uma edição centenária e histórica só por esse facto, mas também por essa imagem que temos agora no ecrã. A Team Ineos fez uma exibição histórica, ímpar, e será um dos temas pelo qual iremos abordar, tal como a prestação do trio português em prova, João Almeida pela Dick Unique, Rui Costa pela equipa dos Emirados e ainda Ruben Guerreiro pela EF Education Nipo. Iremos também passar em revista, perto do final, aquilo que foi o regresso também do jogo das apostas dos meus caríssimos colegas, uma exibição muito interessante por parte da Olivier Bonamici. Isso será a cereja no topo do bolo, mais lá adiante. Por agora, importa dizer então que esta volta à Catalunha foi para a estrada pela 100ª vez. Esta 100ª edição estava agendada para entre os dias 23 e 29 de março do ano passado, mas devido à pandemia de Covid-19 foi cancelada e, portanto, a edição 100 foi para a estrada então em este ano, 2021, tornando-se então na terceira prova por etapas a ter 100 edições, a ter 3 dígitos. Recordo que as outras duas são o Tour de France, com 107 edições, e o Giro de Itália com 103 edições. Aqui na Volta à Ciclista à Catalunha tem predominado os ciclistas espanhóis, ciclistas da casa, que venceram a prova por 60 vezes. Mariano Canardo venceu a Volta à Catalunha 7 vezes, entre 1928 e 1939, sendo então um recordista de vitórias. Miguel Indurain venceu 3 vezes e, a fechar o pódio, um ciclista que ainda está no ativo, Alejandro Valverde. Ele que é o recordista em termos de idade, foi o ciclista mais velho a conquistar uma edição da Volta Ciclista à Catalunha. Ele que venceu em 2018, na altura com 37 anos e 334 dias. Ele que, para além disso, detém um segundo lugar em 2015, e só 2 ciclistas é que têm mais pódios do que ele. Neste caso, Canardo, 11 pódios, e Marino Larraterra, com 5 pódios. Portanto, Valverde era um dos favoritos à partida, quanto mais não fosse por estes dados históricos. O vencedor em título era Miguel Ángel López, que em 2019 corria na Astana. Este ano veste as cores da Movistar, mas não estava aqui presente. Estariam então o segundo classificado, Adam Yates, e o terceiro classificado, Egan Bernal. Não estava presente, mas estava presente sim uma grande equipa da Ineos. E iremos começar a passar então em revista aquilo que foi esta 100ª edição. Imagens Eurosport e, como sempre, o apoio da Saltar Trilhos, da Maneta Sport e da Texarage, com os comentários de Diogo Santos. Primeira etapa na região de Calalela, 178 km, logo em alta montanha, como iremos ver agora na infografia. 1278 metros de altitude no Porto de Santa Fé del Montseny, após 12 km e 400 metros, a uma pendente média de 4%. A fuga do dia foi composta por Godson Martin, da Euskadi, Rein Taramá, da Montigobert, Natahel Barran, da Cofidis, e Sylvain Monique, da Lotto Soudal, numa vantagem que chegou aos 4 minutos e meio. Movistar a liderar as hostilidades do pelotão e a mostrar desde logo que havia claras intenções ou para Alejandro Valverde, que nem estava a apresentar-se em grande forma nas provas anteriores, ou para, por exemplo, Henrique Mas ou Marc Soler,
os outros nomes importantes que a equipa aqui trazia. Peter Sagan a ficar para trás ainda a 60 km do fim. Ele que estava à procura de voltar às boas sensações, de voltar às vitórias. Ele que fechou em quarto a Milan-San Remo e apresentava-se então pela primeira vez na Volta Ciclista à Catalunha. O ciclista belga da Lotto aqui já isolado, a somar pontos importantes para a montanha, e a Movistar sempre ao trabalho e a anular um por um os fugitivos do dia. Aqui algumas movimentações por parte de equipas importantes, da Deceuninck, da Ineos, a fraturarem o pelotão numa altura em que faltavam menos de 25 km para o fim, e homens importantes como o Israel Sanchez seguiam aqui na frente, e outros, o jovem Andreas Kurn da Lotto Soudal, e ainda o ciclista da Bora, o dorsal 63, Leonard Kama, o alemão, que venceu a 16ª etapa do Tour no ano passado. Bike Exchange também ao trabalho, mas este quarteto estava com meio minuto de vantagem. Era um quarteto que rolava bem em plano, já não havia muitas dificuldades e portanto seria então a discussão entre estes 4 ciclistas de muita qualidade. 300 metros para o fim, o ciclista da Cofidis a avançar a sprint de longe. Andrés Kohn seguiu de perto, Luís João Sanches também. O homem da Cofidis na frente, mas é para Andrés Kohn. Andrés Kohn a vencer a primeira etapa da Volta Ciclista à Catalunha e a subir à liderança da geral. Ciclista dinamarquês de 22 anos, segunda vitória na carreira. Ele que venceu o ano passado uma etapa no Tour do Luxemburgo, a bater então Luís João Sanches e Rojas da Cofidis, Leonard Kama da Bora em quarto, Dion Smith da Bike Exchange quinto, Mahoris sexto, Schilling da Bora Hansgrohe sétimo, Valverde oitavo, Camp da Trek Segafredo nono, e a fechar os top 10 Michael Valgren. Claramente o pelotão carente de homens rápidos, as dificuldades assim o pediam, e então estas possibilidades de fugas pequenas com homens rápidos a vingarem. Andrés Kohn na liderança ao final do primeiro dia. Ao segundo dia, contra-relógio individual em Banyuls, 18 km e 500 metros em terreno praticamente plano, algumas zonas sinuosas com curva e contra-curva, mas no papel era um contra-relógio plano, como estamos a ver nas imagens. Seria um dia importante para os homens da geral. Rémi Cavagna a ser, claro, um dos favoritos a esta jornada, ele que é o campeão francês de contra-relógio. Ron Dennis, outro dos favoritos, ele que tem estado um pouco ofuscado com o sucesso recente de Filippo Ganna. Ron Dennis aqui a chegar aos últimos 200 metros com vantagem sobre Rémi Cavagna. Será que dá? Será que dá? E dá mesmo. Ron Dennis aqui a subir à liderança, depois de dobrar 2 ciclistas, numa altura em que partia Richie Porte, outros favoritos, não só à jornada, mas também à classificação geral final. Ele que venceu a edição de 2015 desta Volta Ciclista à Catalunha, com Steven Kruijswijk, também um especialista do esforço individual a partir. Na altura em que temos imagens do norte-americano Brandon McNulty, colega da equipa de Rui Costa que abandonou na primeira etapa fruto de um atropelamento por parte de uma moto, na altura em que o Richie Porte fecha com bom tempo, cerca de meio minuto de desvantagem para Ron Dennis, que estava com um bom tempo, com uma boa média, a selar praticamente a vitória. Na altura em que partia o homem que queríamos ver, João Almeida, ciclista da Deceuninck. Brandon McNulty a fechar com um excelente tempo, o terceiro melhor tempo para Brandon McNulty. 2 minutos 34
Na altura que temos imagens de João Almeida, o ciclista português, com o Steven Kruijswijk a fechar também com um ótimo tempo. Fantástico Steven Kruijswijk a fechar então com o quarto melhor tempo. João Almeida aqui nos metros finais, já não dá para o primeiro lugar, mas dava para talvez terceiro, para roubar o lugar a Brandon McNulty. Vamos ver, será que dá, será que não dá? João Almeida quase a dobrar o ciclista da frente. Ui, é terceiro lugar para João Almeida, a superar Brandon McNulty e Steven Kruijswijk, e a ficar também à frente de homens como Richie Porte. Estamos aqui a ver então Andrés Korn, e ele claramente não era um favorito à partida e ia demonstrar isso a fechar muito longe, a mais de 2 minutos. Ron Dennis a vencer a jornada, ele que não vencia desde a sua conquista nos campeonatos do mundo de 2019, a bater por 5 segundos e meio Rémi Cavagna. João Almeida sensivelmente meio minuto, mas um contrarrelógio de excelência, a bater homens como Steven Kruijswijk, Richie Porte, Adam Yates, Geraint Thomas, numa vitória de Ron Dennis com uma média de 49,4 km por hora. Estes resultados João Almeida dava para o ciclista português ascender à geral, na altura em que vemos Ron Dennis com o triunfo do dia. E era então liderança com semelhança de tempos entre João Almeida e Brandon McNulty, com vantagem para João Almeida, que fechou em primeiro no contra-relógio. Era então uma liderança importante, uma camisola importante, numa edição centenária, numa prova muito importante. Era então esta imagem, uma imagem da qual nós portugueses temos mesmo de ter um orgulho enorme. E convido-vos então também a partilharem este orgulho, a partilharem esta emissão, a fazerem os vossos comentários, as vossas perguntas. Juntem-se a nós nesta grande viagem por terras espanholas, mas com muito sangue português, nesta 100ª edição da Volta Ciclista à Catalunha. Terceira etapa, João Almeida na liderança, 203 km e 100 metros entre o Canal Olímpico da Catalunha e o Walter 2000. Chegada em alto, 11 km e 400 metros a uma pendente média de 7,5% e uma ascensão a 2.145 metros de altitude. Fuga do dia com Francisco Galvão da Kern Pharma, Alexander Camp da Trek Segafredo, Clayman Venturini da AG2R, Thomas Champion da Cofidis, Colin João da Rally, Timon Arsman da Team DCM, Alex Evans da Wanty Gobert e Sam Bennett e Renard van Rensburg da Quebec Assos. Chegaram a ter mais de 8 minutos de vantagem. Em desvantagem estava, claro, Marc Soler a não mostrar boas sensações, mas em sentido contrário estava Alejandro Valverde ao ataque. Alejandro Valverde ao ataque, a levar consigo nomes importantes como um homem da Ineos, outro da Jumbo, e vejam como Valverde fraturou o pelotão. Aqui com Simon Yates na frente, estamos aqui com 15 ciclistas e Valverde outra vez ao ataque. É inacreditável, Valverde de novo ao ataque, ciclista veteraníssimo, 3 vezes vencedor da prova, a não ter rigorosamente nada a perder e dar um murro na mesa àqueles que estavam a duvidar do talento e da forma do ciclista murciano, que fará 41 anos no próximo dia 25 de Abril. A seguir aqui com o ex-colega de equipa, Nairo Quintana, na altura em que os homens da Ineos perseguiam, a Ineos a apresentar-se com vários homens, Richie Porte, Adam Yates, Geraint Thomas, não esquecendo também o vencedor do Giro, Richard Carapaz. Sepp Kuss aqui a seguir, o ataque de Adam Yates, Valverde também a seguir, o trio a destacar-se aqui no segundo grupo, João Almeida a liderar as hostilidades, com Geraint Thomas e Richie Porte a seguirem as pisadas. Claro que não iam trabalhar, visto que têm Adam Yates na frente, o outro ciclista aqui a seguir, no caso
Não que dá para perceber. Valverde a ficar aqui ligeiramente para trás, a fazer a subida a ritmo. Sepp também a não aguentar. E Adam Yates a seguir isso para a vitória da etapa. Já não restava nenhum fugitivo da fuga do dia. Já tinham sido todos anulados. E a sensivelmente 500 metros do fim era a vitória praticamente anunciada para Adam Yates, com a Esteban Chaves surpreendentemente a vir lá atrás. Vitória para Adam Yates, grande vitória, o britânico está em grande forma. E ainda mais surpreendente, este segundo lugar de Esteban Chaves, o ciclista colombiano, a mostrar uma excelente forma aqui na Catalunha. Tem estado muito apagado. João Almeida a fechar praticamente um minuto e naturalmente a perder a liderança, mas não foi uma etapa fácil, nada fácil. Temos aqui então o top 10. Adam Yates a vencer com 13 segundos de vantagem sobre Esteban Chaves. Valverde a 20 segundos. Geraint Thomas então a liderar as hostilidades no grupo de favoritos já a mais de meio minuto. Um grupo de favoritos onde vinham Sepp Kuss, que tinha estado na frente, mas tinha ficado sem forças nos metros finais, e também homens como Richie Porte e Hugo Carty. João Almeida a vir num grupo mais distante, praticamente 50 segundos do vencedor da etapa. A Damião subia à liderança da geral, ele tinha fechado em segundo o Tour dos Emirados, perdido apenas para Tadej Pogacar, ciclista dos Emirados, que não estava aqui presente, e era então uma liderança com 1-2 para a Ineos. Yates primeiro, Richie Porte segundo, João Almeida terceiro, Geraint Thomas quarto, Wilco Kelderman terceiro na Volta à Itália do ano passado, quinto, Valverde sexto, Carty sétimo, Yates, Chaves e Van Hoek a fecharem os 10 mais. Estamos aqui com imagens já da quarta jornada. Aqui um belo panorama com João Almeida ali entre os homens da Ineos. Seriam então 166 km e meio de ligação entre Ripoll e Port-Agnès, chegada em alto, uma chegada 18 km e 400 metros a 6.7% de inclinação média, uma ascensão a 1967 metros de altitude. Thomas de Ghent, Leonardo Kama, que vimos nas imagens, foram parte da fuga do dia. Teve também Rigoberto Urán, DF, Clément Chapemozan da AG2R, Juan Pedro Lopes da Trek Segafreira, da Attila Valter da francesa G, Joe Dombrowski dos Emirados, o Imentes da Wanty-Gobert, Atnat Tolbeck e Coman Bowman da Jumbo-Visma, e ainda Sérgio Sametier e António Pedreiro da Movistar. Foram então estes escapados do dia, uma fuga já fraturada, com a Ineos lá atrás a comandar as hostilidades. Kama seguia há muito na frente da corrida, chegou a estar na liderança virtual da geral, mas então fuga anulada. Ineos ao trabalho, a mostrar que não estava aqui para brincar nem para vacilar. Ataque aqui de um homem da Jumbo-Visma, sem qualquer sucesso. A Ineos com um ritmo forte, e um novo ataque por parte de Esteban Chaves, o ciclista colombiano já 30, os anos passam e a gente nem se apercebe disso. Ele fechou em segundo o Giro de Itália em 2016 e em terceiro a volta desse mesmo ano, aqui a fazer um ataque muito forte, a chegar isolado ao último quilómetro da jornada, e lá atrás sempre a Ineos a comandar, e João Almeida a ficar para trás. É esta a imagem que não queríamos ver. João Almeida em claras dificuldades, claro sofrimento, a não aguentar o ritmo da Ineos. Quem aguentou e superou foi Esteban Chaves, uma grande vitória, 37 km de média, com Michael Woods aqui a fechar em segundo, Thomas terceiro, Yates quarto, Sepp Kuss penso que quinto, Simon Yates para trás, e também João Almeida aqui a fechar praticamente meio minuto. Um dia menos bom para o ciclista português, líder da juventude aqui na prova.
Temos então aqui o top 10 da etapa. Mais uma etapa com muitas dificuldades e a justificar o porquê de os homens rápidos não fazerem-se sentir no pelotão, a não estarem sequer no pelotão. Temos então Chaves a vencer a etapa com Woods segundo, Geraint Thomas terceiro, Yates quarto, Kuss quinto, Valverde sexto, Richie Porte sétimo, Wilco Kelderman oitavo, Nairo Quintana nono e Lucas Hamilton décimo. Reparar que dois homens da Bike Exchange entre os 10 mais, Chaves e Hamilton, dois homens da Ineos, aliás 3 homens da Ineos, Thomas, Yates e Porte, e outros homens que dispensam apresentações na disputa de grandes voltas, na disputa por etapas também. Aqui neste top 10, não é um top 10 recheado de estrelas, nenhum deles precisa de apresentações. Vitória então para Esteban Chaves. Esta que era então a sua vitória de etapa número 14. Yates permanecia na liderança, Porte segundo e Thomas a subir então o terceiro. Pódio completamente da Ineos. A questão era, seriam capazes de manter esta supremacia até final? Seria também capaz Valverde de manter este quarto lugar até final? Ele que no ano passado esteve um furo abaixo, este ano também estava a demonstrar-se um furo abaixo. Abaixo também ficou João Almeida, a ir de terceiro a sétimo, uma etapa menos para o português. Recordando que havia outro português em prova, Ruben Guerreiro. Rui Costa já havia abandonado na primeira etapa, fruto de um atropelamento de uma moto. Nova jornada, 201 km e 100 metros entre La Pobla de Segur e Manresa. Outra etapa de alta montanha. Muitas dificuldades para o pelotão, mais um dia. Como vemos aqui pela infografia. Fuga do dia com Remy Cavagna, Matej Mohoric, Timon Arsman e Edo Schingling, que se movimentaram após a primeira subida do dia e levaram consigo não um, não dois, não três, mas mais 36 atletas. Era uma fuga com 40 atletas, uma fuga permitida pela Ineos, que não mostrou oposição, não colocou sequer nenhum dos seus homens na fuga. E era então Cavagna o autor da fuga e também o autor deste ataque solitário a tentar seguir sozinho, especialista do contrarrelógio, como vimos, fechou em segundo contrarrelógio do segundo dia. Ineos a comandar as hostilidades do pelotão, as hostilidades um pouco moderadas, a Ineos a não querer pôr o pé no acelerador, não havia essa necessidade, já estava na liderança. Tinha também o segundo e o terceiro lugar em sua posse. Que um ataque de um dos homens da Kern Pharma, aliás Deus Catão e Euskadi, e Miquel Biscarra é o que tem estado em destaque nestes ataques, neste início de ano. Já não é a primeira vez que o vemos neste tipo de fugas neste ano de 2021 e vejam aqui a extensão da fuga. Isto não é o pelotão, isto é aquilo que restava da fuga, uma fuga que estava a alcançar Remy Cavagna a 26 km do fim. Favoritos nesta fuga do dia, agrupados, não por muito tempo. Leonard Kama, um dos repetentes da fuga, um dos repetentes em fuga a destacar-se, a levar consigo Steven Kruijswijk, que é uma fuga em ataque e contra-ataque, mas podiam fazer isso, tinham mais de 2 minutos de vantagem sobre o botão a 20 km do fim. Aqui nesta altura já não havia uma coordenação plena entre os fugitivos do dia e havia quem tentasse aproveitar isso. Um dos homens da Movistar
tentava isso mesmo, sem grande sucesso. Estamos a falar de Carlos Verona, ciclista espanhol, um dos ciclistas espanhóis que a equipa trazia, equipa totalmente espanhola, com exceção de Dário Cataldo. Até os diretores esportivos espanhóis, Arrieta e Jaime Reima, uma equipa praticamente espanhola. Numa altura em que faltavam 10 km, a vantagem mantinha-se nos 2 minutos e Benarcama aproveitava este terreno mais plano, mais a descer, para atacar e a seguir isolado até à linha de meta. Vitória para Leonardo Cama, alemão de 24 anos. Ele que está no segundo ano a correr pelas cores da Bora. Venceu uma etapa na Volta à França do ano passado. E quem é que estava em segundo? Ruben Guerreiro a fechar em segundo. Fantástico. Fantástico esforço do português, ajudado nos quilómetros finais por Rigoberto Urán, que ia chegar naquilo que estava da fuga. Ele que era então um dos 40 ciclistas em fuga, ia fechar em segundo esta quinta jornada, uma jornada sem alterações no que toca aos favoritos. Yates primeiro, Porto segundo, Thomas terceiro, Valverde quarto, Kelderman quinto, Chaves sexto, Almeida sétimo, e a fechar o top 10, Hugo Carty, Sebkus e Simon Yates. Entrávamos então nas rondas finais desta 100ª edição, com 4 britânicos entre os 10 mais. Uma altura em que temos aqui imagens da Ineos e também de Peter Sagan. Peter Sagan, que era o favorito à entrada desta jornada, na altura em que vimos também Alejandro Valverde a receber uma placa distintiva pelo seu contributo e triunfos nesta prova. Esta etapa então ligava Tarragona a Mataró, numa extensão de 193 km e 800 metros, média montanha, com uma fuga com a Roterrada da Astana, de Remiti, Starkhoff da Gazprom, Roosevelt, Mateo Morric da Bahrain Victorious, Matthias Janssen da Trek Segafredo e ainda Antonie Duschen da Francesa Gé. Estamos aqui no circuito da Fórmula 1, o circuito da Catalunha, circuito, o autódromo, que é realmente icónico por estar há vários anos no calendário de Fórmula 1, a receber também outras provas do desporto motorizado. 23 km para o fim, fuga do dia com pouco menos 20 segundos de vantagem, numa altura em que tínhamos aqui de remitir Karhoff da Gazprom Roosevelt a tentar um último esforço, mas a ser anulado a 18 km do fim. Movistar a trazer o seu líder bem posicionado, neste caso Alejandro Valverde. Ineos também a trazer o seu trio bem posicionado, mas com o anular da fuga longe ainda da meta, havia espaço para estes ataques, como estamos aqui a ver, por parte de um dos ciclistas da Arkea, a levar consigo um ciclista da Deceuninck e outro da Bike Exchange. Seria um ataque sustentável, seria um ataque com pernas para andar, não parecia. Aqui na descida para a linha de meta, a 10 km do fim, Borazzo entrar ao trabalho. E será que Peter Sagan estaria à altura dos acontecimentos? Tinha que estar, porque a sua equipa estava a trabalhar imenso, ao ponto de anular o homem fugitivo da Deceuninck a 8 km do fim. Quilómetro final. Pequena ascensão, aqui a 500 metros do fim.
Lobato aqui deu os Catel a tentar a sua sorte, sem sucesso. Sprint final, 100 metros para o fim. Peter Sagan na frente. E é o regresso às vitórias de Peter Sagan. Vitória número 115 da carreira do esloveno, tricampeão do mundo. Bateu Daryl Impey da Israel Start Nation Up. Moano da equipa dos Emirados. Num dia em que João Almeida fechou em oitavo, a aprimorar pela boa colocação na entrada dos 3 km finais. E agora passo também o convite nesta que foi uma etapa histórica para Peter Sagan, ele que não vencia desde a etapa 10 do Giro de Itália do ano passado, e nesta que foi a única vitória de 2020, um 2020 muito apagado, estava a ser também um 2021 apagado até ao sexto dia, mas Peter Sagan é um dos maiores nomes do ciclismo à escala mundial de todos os tempos e, portanto, quero deixar-vos desde já aqui um convite, o convite a visitarem o nosso site 24por24.com, onde está uma biografia muito bem escrita a respeito deste grande ciclista que é Peter Sagan. Arrisco-me a dizer que esta biografia é a biografia mais completa e mais extensa em língua portuguesa. Fica então um convite, podem conhecer melhor Peter Sagan, não só Peter Sagan, mas outros ciclistas na nossa secção de biografias, uma secção cujo autor é Daniel Costa, um dos grandes amigos e que está sempre ligado a este projeto, e aproveito também para enviar um abraço se onde estiver a ouvir, um grande amigo do projeto, e que é sempre importante fazer aqui a menção a quem contribui para levar o ciclismo em português mais adiante. Classificação geral à entrada do último dia mantinha-se então intacta. Adam Yates, Richie Porte e Geraint Thomas no top 10. Aqui um cumprimento especial entre dois ex-campeões do mundo, sempre bonito de se ver. É estas coisas também pelos quais nós gostamos de ciclismo, é para estas imagens de fair play. Às vezes, enfim, não é possível, mas noutras tantas e é bonito de se ver. Adam Yates partia então para o último dia na liderança com 45 segundos de vantagem sobre Richie Porte, 49 segundos sobre Geraint Thomas e os restantes a estarem a mais de um minuto. Uma última etapa na capital da Catalunha, Barcelona, um local que é sempre apetecível de visitar, quanto mais não seja pela televisão. Um circuito que já se repete há alguns anos, este circuito aqui em Barcelona, como estamos a ver. O circuito de Montjuic, estamos aqui a ver nas imagens, numa extensão de 133 km em média montanha. Thomas de Ghent e Mohoric destacaram-se a 40 km do fim de um grupo que no início da jornada tinha 32 atletas. Vamos aqui a ver imagens já desta segunda fuga do dia, numa altura em que vemos aqui esse mesmo grupo perseguidor, aquilo que estava desse grupo perseguidor. Thomas de Ghent aqui com uma ligeira desvantagem para Mateo Mohoric. No pelotão tudo calmo. A questão era a Movistar trabalhar para aquilo que poderia ser um ataque de Valverde, um ataque ao pódio, aquilo que seria o seu quinto pódio aqui na prova. Jumbo Visma aqui também a mexer-se, mas era o ataque na frente de Thomas de Ghent. A 5 km do fim, o ciclista belga de 34 anos a atacar Mateo Mohoric. Ele que é, como deverão saber, um especialista neste
tipo de etapas, neste tipo de fugas, neste tipo de ataques. Cá atrás no pelotão não havia mexidas. E era a vitória para Thomas de Gendt, 16ª vitória na carreira. Ele que já foi muito bem sucedido aqui em Espanha no ano de 2018, onde venceu a camisola da montanha na volta à Espanha. Cumprimento entre os dois fugitivos do dia. Valverde aqui a encabeçar o grupo dos favoritos, num dia que era então para Thomas de Gendt. Temos então o top 10, Thomas de Gendt primeiro, Mateu Mohoric a sensivelmente meio minuto, e a Attila Valter e a Reichenbach ainda aquilo que estava da fuga a fechar em terceiro e em quarto, com o Valverde, aliás, Reichenbach a liderar o pelotão, seguido de Valverde, Michael Woods, Mark Hirschi, João Almeida em oitavo, Adam Yates em nono, e a fechar este top 10 Chapuzin, ciclista da o ciclista francês então da AG2R Citroën Team. Vamos então às contas finais da geral, apesar de ainda termos muito para falar nesta emissão. Vamos falar aqui um pouco mais, mas era esta a imagem que ficava a Ineos a conseguir algo nesta prova que não era feito desde 1960, a colocar 3 homens no pódio, um pódio totalmente de Ineos. Yates primeiro, Richie Porte segundo, Geraint Thomas terceiro, Valverde com um grande resultado aqui em quarto, Kelderman quinto, Chaves a regressar às grandes exibições, a fechar em sexto, João Almeida sétimo, Hugo Carti oitavo, e Yates e Lucas Hamilton a fecharem o top 10. Reparem então no primeiro pormenor para o qual eu quero chamar a atenção: 3 homens da Ineos a fechar entre os 10 mais, a fecharem inclusivamente no pódio, um feito que não era alcançado por nenhuma equipa aqui na Catalunha desde 1960, num ano em que venceu Miguel Poblet e que colocou os seus colegas de equipa José Pérez e Emílio Cruz no pódio. Miguel Poblet, que corria na equipa Ignis, um ciclista que já não está entre nós, faleceu em 2013. Segundo pormenor para o que eu vos quero chamar a atenção é: de mansinho, a Bike Exchange coloca não um, não dois, mas 3 atletas entre os 10 mais. E o melhor classificado não era o dorsal 1, não era o Simon Yates, era Esteban Chaves. 6º classificado, 9º classificado Simon Yates, um resultado assim, conjugando, atendendo ao facto de haver contrarrelógio. Pode-se desculpar um pouco este resultado de Simon Yates, é o que recordo que fechou em quinto recentemente no terreno Adriático, e Lucas Hamilton a fechar em décimo, ele fechou em quarto o Paris-Nice. Portanto, era também um bom resultado para a equipa da Bike Exchange. Outro pormenor para o qual vos quero chamar a atenção é para a decepção da Jumbo-Visma. Jumbo-Visma que viu Sepp Kuss a descer de nono a 12º no último dia. Steven Kruijswijk fechou em quinto o contrarrelógio do segundo dia, fechou apenas no modesto 22º lugar. Portanto, era mais uma prova não para a Jumbo-Visma. A precisar, a faltar-lhe aquele clique, e apesar de estar, por exemplo, com o Wout van Aert em grande forma e a conquistar vitórias importantes no calendário. Outro pormenor para o qual eu vos quero chamar a atenção é para a ausência de nomes, quer da Trek, quer da Bahrein, quer da AG2R, aqui entre os 10 mais. Estas 3 equipas primoraram por colocar homens na fuga, apresentaram-se aqui não com equipas muito fortes, tentaram a sua sorte nas fugas sem qualquer sucesso. Mais pareceu uma equipas do segundo escalão, pareciam pro-teams a correr, e então
a serem claras decepções, não no individual, mas no coletivo. Também destaco outras duas decepções, neste caso Dan Martin, que venceu a prova em 2013 e fechou no pódio em 2009, 2011 e 2016, a ser uma das decepções, não ir além do 25º lugar, numa Israel Start Nation Up liderada por Chris Froome, que mais uma vez esteve muito longe daquilo que foi a discussão da prova. Nairo Quintana apresentou-se bem nos primeiros dias, mas depois apagou-se completamente. Ele que venceu a prova no ano de 2016, a não ir além de um 14º lugar. Importa também referir a classificação dos pontos e da montanha a ficarem para Esteban Chaves, João Almeida a levar a classificação da juventude, por equipas, claro está, a Ineos, e o melhor ciclista catalão, uma classificação que esta 100ª edição da Volta Ciclista à Catalunha foi conquistada por David de la Cruz, uma classificação que contemplou no final apenas 3 atletas, 3 catalães a fecharem a prova. Então David de la Cruz a levar esta classificação, António Pedreiro em segundo e Marcos Soler a fechar este pódio numa edição centenária que, recordo ainda, vamos ter ainda um ou outro tema para falar na altura em que vamos ver aquilo que foi o pódio final. Vamos então ver aquilo, claro, que foi o jogo das apostas. Como tínhamos prometido, Luís Pissarra, Paulo Martins e Olivier Bonamici voltaram a apostar a 50 km do fim. E vejam o desastre que foi Olivier Bonamici. Nem a vitória ao segundo dia lhe valeu para sair do último lugar com 247 pontos. Paulo Martins em segundo lugar com 58 pontos e o Luís Pissarro, o boss do Eurosport, o meu boss, a levar a melhor sobre Paulo Martins, 50 pontos. Ele que vence, o Luís Pissarro conquistou uma vitória da etapa aqui com Peter Sagan ao sexto dia e fechou apenas uma vez fora dos 10 mais, neste caso ao terceiro dia. Paulo Martins fechou 2 vezes fora dos 10 mais e foi isso que fez a diferença. Ele também conquistou uma vitória ao terceiro dia com Adam Yates e Olivier Bonamici a ter apenas um top 10 ao segundo dia, a vitória de Ron Dennis, e então a somar 247 pontos. Um regresso desastroso do Franciou, mas é sempre bom quando o ciclismo pode ser comentado e falado e levado até casa de forma lúdica, de forma interessante, e é isso que o Eurosport faz, é isso que a casa do ciclismo, da qual eu orgulhosamente faço parte, faz, e portanto não queria deixar de terminar esta emissão sem falar deste trio do qual eu tenho o privilégio de chamar de colegas. Penso que por hoje é tudo. São as despedidas desta 100ª edição da Volta à Catalunha. Foram 1094 km, 131 atletas finalizaram nesta que foi então a vitória de Adam Yates, com Richie Porte em segundo e Geraint Thomas em terceiro. Um pódio histórico para a Ineos, a fechar o pódio só com ciclistas seus, um feito que não acontecia desde 1960, então feito pela equipa da Ignis, na altura, num ano em que a vitória sorriu ao ciclista já falecido, o espanhol Miguel Poblet. São as despedidas. Relembrar que os comentários estiveram a cargo de Diogo de Santos,
com o apoio da Saltar Trilhos, da Maneta Sport e da Texarás, a quem eu agradeço sempre da forma mais humilde que posso. Sem eles isto não seria possível e claro, sem ti, se não estivesse aí, nada disto faria sentido. Portanto, muito obrigado. Nós voltamos a ver-nos em breve. Até lá, fiquem bem, fiquem com o ciclismo 24 por 24.